construindo a ortodoxia econômica. Quem são essas pessoas? Majoritariamente homens, brancos, representantes das elites, das camadas altas e médias das sociedades ocidentais, e que vão hierarquizar, lógico, ou seja, a economia deveria estar completamente atrelada aos modos de vida dos grupos sociais, dos grupos humanos, às suas formas de reprodução de vida, às suas formas, às suas vivências, os seus saberes, as suas realidades. Mas a economia ela é produzida a partir de uma lógica patriarcal, machista, extremamente sexista e misógina. E ela dá o tom. Uma ortodoxia masculina, masculinista, violenta, onde a ideia, a força desse processo dentro de uma sociedade, de um sistema capitalista, é a dominação. E a dominação a partir da acumulação, a partir da hierarquização de corpos. E, obviamente, os corpos das mulheres. E entre os corpos das mulheres, as mulheres não brancas e negras vão ocupar um espaço hierarquizado de valoração diferenciada. A hierarquização do valor dessas vidas altamente militarizadas, controladas, necessidade de mudança desse modelo econômico, que invisibiliza, porque não apresenta, por exemplo, nos PIBs, os valores, o que é produzido pelas mulheres, criando uma tensão, uma dicotomia entre o processo de produção e reprodução, também hierarquizado, onde a produção vai ter um valor muito maior do que a reprodução, porque a reprodução é invisível. E aí, na relação com a dominação, a acumulação, o racismo, as mulheres negras vão sofrer um processo de violação sistemática, diminuição do valor da sua produção e da sua reprodução. A lógica da economia solidária, ou seja, onde a pessoa é o centro dos processos de produção, reprodução, de troca, onde a relação com o ambiente, com o território, com a localidade vai extrapolar o processo de produzir, comercializar, trocar. Em muitos grupos que a gente acompanhou, especificamente da Rede de Mulheres Empreendedoras, aqui da região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, a gente observa que essas mulheres, quando se organizam, elas conseguem afetar não só os seus grupos específicos, mas elas conseguem afetar toda uma localidade, todo um território. Quando nós fizemos os 3 mapeamentos aqui no Brasil, da economia solidária no Brasil, a gente se viu descortinar uma força, uma potência e uma possibilidade, um PIB real. E hoje, durante a pandemia, a resistência, por exemplo, nos assentamentos humanos, nos assentamentos agroecológicos, na produção da agricultura familiar, são processos de resistência à fome, produziram ação de ajuda humanitária, inclusive nos centros urbanos, com os alimentos produzidos por essas cooperativas organizadas por mulheres. O próprio caso do MST e de outros grupos ligados à agricultura familiar, à economia solidária, a partir de uma lógica feminista, de organização das mulheres, do entendimento desse processo de expropriação, de escasseamento da vida, de morte de tudo. A minha discussão está muito atrelada à economia solidária, com a praxis, com a concretude, né, com o dado concreto da vida real, da reprodução, da existência, das formas de ser e estar dessas mulheres organizadas nessas outras economias.